A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, de 29 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia Internacional da Biodiversidade. E você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias Sala de Prosa, falando sobre o tema Filhos, bênção ou peso. E em seguida você ficará com o pastor Antônio Júnior. Fala, gente boa! Sala de Prosa, hein? Novo style. Você viu? Acho que nós estamos invertidos ou é assim mesmo? Não, menino, nós temos das duas. É, ué. É, ué. Versão nova. Mês da família. Todo mês é mês da família. É isso aí. E os filhos? É peso ou bênção? Vai embora não, hein? Já, já. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Os teus filhos, como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Tá valendo ou não? Pegou pesado, hein? Esse é um fato curiosíssimo, né, pastor? Porque os filhos são bênção de Deus e Deus deu uma ordem ao primeiro casal: crescei e multiplicai, enchei a terra. Algumas pessoas argumentam, bom, mas a terra está cheia demais já. Em alguns países, como a China, até recentemente, era um filho só. Em massa. Ou ter um filho só. É claro que os filhos são uma bênção. Eu acho que qualquer pessoa saudável, emocionalmente saudável, vê os filhos como bênção, como herança de Deus. E eles oram pelos filhos antes de nascerem, durante a gestação e depois que nascem, a vida inteira, né? Agora, não tem criação de filhos sem luta. Não tem. E não é automático? Não é automático. Os dedos da mesma mão são todos diferentes. Os filhos também. Os filhos também. E os filhos pirraçam, desde pequeno? E também grande. Então, quem não quer ter trabalho está optando por não ter filhos. Agora, a pergunta é, essa é a postura certa? Uma dona me perguntou assim, nós não estamos discutindo o assunto, só estou contando o caso. O que o senhor acha de eu tatuar o nome do marido no braço? Eu falei, melhor dos filhos. Porque depois, de repente, essa lista vai ficar muito grande. Não existem ex-pais. E é isso aí. Pais são pais para sempre. Olha, tem gente que diz assim, mestre, esse tempo da pandemia é muito difícil, não pode ter filho não. Melhor ter cachorro. É um fato curioso que parece-me, e esse dado eu acho que é verdadeiro, que está se gastando mais hoje com os pets que com os bebês. As pessoas estão preferindo ter cachorro e gato e outras coisas mais do que ter filhos.
Não é que nós sejamos contra ter cachorro e gato, Não, pets. se tiver, deve nenhuma. cuidar. Deve A palavra cuidar, do Senhor deve diz cuidar. que... Mas estamos vivendo uma inversão de valores, não estamos? Varão, eu li semana passada que em Milão você tem mais cachorro do que crianças. Em Milão. Porque os casais, agora casais cristãos, ao pensar em construir seu casamento, precisam considerar diante do Senhor ter filhos, porque essa é uma palavra eterna. E eu li, Varão, uns 2 anos atrás, que os muçulmanos disseram que não precisavam esquentar a cabeça com os cristãos. Os cristãos não querem ter filhos. E eles vão tomar conta do mundo gerando filhos. O livro A Encruzilhada do Ocidente, de Marius Barr, que é uma das melhores obras sobre esse assunto, disse que as famílias muçulmanas têm este entendimento como fator missionário deles. Porque os cristãos, em média, na Europa, no Ocidente, estão, em média, com 1,5, 2 filhos por família, enquanto eles estão na média de 8 por família. Se você pensar em 100 anos, eles dominam o mundo, nesse quesito religioso. Não precisa nem brigar. Então, eu recomendo, como servo do Senhor, que você ore e que você considere, minha filha, e você, santo varão, ter filhos. Pode ser que o Senhor não dê. Às vezes a pessoa não queria ter filho e tem um filho. Às vezes um queria ter filho e não tem um filho. Desata aí para nós. Bom, primeiramente, você deve desejar, planejar, porque também nós não estamos aqui defendendo a paternidade responsável. Claro, nem a maternidade responsável. Então, filho precisa ser planejado, pensado, amado. Orado. Né? Eu li um livro no seminário, Pierre Weil, que diz que as relações humanas começam na vida intrauterina. Isso mesmo. Então, você precisa planejar ter filhos. Agora, você precisa estar preparado também para saber o seguinte: dá trabalho? Dá. Mas você também deu trabalho para os seus pais. Eu dei trabalho para os meus pais. Tudo que é bom dá trabalho. Tudo. Então, se você não quer ter trabalho, então é melhor ter cachorro, porque cachorro você briga com ele agora. Não. Mas tem uns cachorros enjoados. Tem um cachorro enjoado. Tem uns cachorros que eu conheço que o cachorro tem dia que ele quer comer bife. Bife, pelo amor. O cachorro, é verdade. O cachorro põe a ração e ele não come. Não. Aí tem o cheiro do bife, aí dá um pedacinho, aí pronto. Viciou no bife. Bom, quando eu estou falando melhor ter cachorro, nós estamos brincando, viu, gente? Você pode ter o animal de estimação, nenhum problema, nada contra. Agora... vírgula. Agora, invista nos seus filhos, cuide de seus filhos. Se não puder ser pai e mãe não é apenas gerar. Essa é a parte mais fácil. Mas cuidar. E se o casal não tem filhos e quer ter filhos, considere diante de Deus em oração adotar. Adoção é uma coisa tão sublime que tem pai e mãe que, embora não planejando, tem filho. Aconteceu. Foi um acidente. Chora porque engravidou. Agora, não existe acidente na adoção. O filho adotivo, a filha adotiva, foi planejado, pensado, amado, buscado, sonhado. Então, Deus nos adotou, nós somos filhos adotivos. Isso então, aí. É uma grandeza imensa quando você pensa, opta pela adoção, porque é algo sublime. Outra coisa, acidente, engravidou. Presta atenção, sobe o nível. Deus é soberano, Deus é o Criador, é Deus quem dá a vida. Ninguém tem filhos porque falou que vai ter filhos. Mesmo que você fale, o filho só vem se Deus der. Esse é um ponto importante, pastor, para enfatizar, porque alguns filhos ficam sabendo disso. Que foi gerado sem planejamento. E que a mãe e o pai não queriam a princípio. Então, se você é uma pessoa assim, entenda uma coisa, ainda que seus pais não tenham planejado, Deus planejou.
Você não é fruto do acaso, você é fruto da soberania de Deus. Então, entenda isso para que o seu coração seja curado diante dessa situação. Seu Salmo é o 139. Tu me viste a substância ainda informe. Ninguém nasceu errado. Ninguém é um acidente. Ninguém veio. Deus que falou, vem. Mesmo quando você adota, é que Deus abriu as portas. E Deus disse, vem. Uma palavrinha para uma mulher que descobriu que ela é infértil ou para um marido que descobriu que ele é infértil. Primeiramente, a ciência não tem a última palavra. Eu conheço vários casos em que, depois até da adoção, vieram os filhos naturais. E eu conheço o caso de alguns, como Ana, que era estéril e que entrou com Deus em oração e Deus reverteu o quadro. Eu conheço o caso também de que o quadro não é revertido e que esses casais resolveram adotar e tiveram filhos do coração e os criaram como se filhos biológicos fossem. E eu conheço alguns que até os meninos parecem os pais que adotaram. É verdade. Parece fisicamente, varão, que coisa é aquela? Fantástico isso. Então você que não teve filho ou filha, acalme-se. Não se revolte contra Deus, desenvolva contentamento e considere paternidade e maternidade responsável, não só teu menino. E crie esses filhos para a glória de Deus, para que seja uma bênção, como sua vida tem sido uma bênção. Amém? Mas acalme-se. A sala de prosa está com essa palavra, acalme-se. Vamos orar? Quem sabe hoje o Senhor pode fazer um milagre. Vamos. Eu tenho uma experiência, pastor Jeremias, me permita brevemente repartir isso. É nós aqui. Eu tenho um sermão que eu gosto muito de pregar. Não desista de seus sonhos. Quando eu conto a história da Ana. É bom. E a minha experiência é que, na maioria das vezes, não em todas as vezes, mas na maioria das vezes que eu prego esse sermão e oro por mulheres inférteis, quando eu retorno lá um ano depois, tem uma fila de mães querendo me apresentar os seus bebês. Olha, então eu recomendo. Então, fechando a conversa, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele ainda é o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Então, vai no YouTube, ouça o sermão, não desista dos seus sonhos. Essa oração agora também, vou pedir ao mestre que ore. Pode ser que o Senhor se agrade de você e lhe conceda um filho. E se você que não quer ter filhos, engravidar, não considere um erro. É bondade do Senhor. Vamos orar? Vamos. Posso orar então, né? Por favor. Deus, Tu conheces cada pessoa que está nos assistindo agora. Tu conheces aquela mulher, aquele homem, aquele casal que anseia ardentemente receber uma criança em sua casa. Deus, Tu sabes que muitas vezes é a mulher, muitas vezes é o homem que tem o problema da infertilidade. Meu Deus. Mas nós cremos, Deus, que a última palavra é Tua. Amém. Que se Tu quiseres, Tu podes curar. Amém, Senhor. Como Tu tens curado ao longo dos séculos. Então nós estamos aqui te pedindo humildemente, opera este milagre. Sim, Senhor. Realiza esse sonho. Amém. Manifesta a Tua glória. Sim, Deus. Manifesta um sinal do Teu poder e alegra este casal, Senhor, para que eles possam receber das Tuas mãos herança Tua, que vão ser uma bênção, meu Deus, na criação de filhos, presente Teu, milagre Teu, manifestação da Tua majestade, do Teu poder e da Tua graça. Glória ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. E nós queremos criar os nossos filhos nos Teus caminhos, para o louvor da Tua glória, para que eles sejam vasos de honra, cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Sala de prosa, gente boa. Levando sua vida perto de Jesus. Ajustar suas emoções e seus sentimentos à eterna palavra de Deus. É um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do reino de Deus. Siga conosco, compartilhe Sala de Prosa. Ore por Sala de Prosa. Ore hoje pelos seus filhos,
pelas mães que não geraram, os pais que não geraram, pelos filhos adotados e pelos filhos que serão adotados. E acalme-se. Deus te abençoe mais e mais. Abração, gente. Prover a obra, a missão, não tenho dúvida. E dentro então desse ministério de reconciliação, após essa reconciliação, Ele mesmo, Deus, Ele nos deu a palavra para ser levada, pregada e ensinada, para que mais pessoas possam encontrar reconciliação com Deus. A obra é completa. O ciclo é completo. Eu acho essa ideia aqui fenomenal. É que todos os que encontram reconciliação com Deus, encontrou por meio da palavra. Deus mesmo foi que decretou isso. E foi por meio da palavra que eu e você encontramos o Evangelho, a verdade. E é por meio da palavra que nós deveremos testemunhar para as outras pessoas que não conhecem a Deus. Olhando então para os versículos 20 e 21, nós vamos entender agora que fica claro, dentro do que o apóstolo Paulo ensina, que a igreja de Corinto que recebia esse escrito, os primeiros leitores, eles são representantes de Deus aqui. Já pensou nisso, irmão? Você é um representante de Deus aqui. Você é um representante de Deus neste mundo. Isso significa, irmãos, que você, falando e se comportando como um crente, você reflete nessa sociedade essa representação divina. Eu não sei qual vai ser a reação do povo. Eu não sei como vai ser a reação de um parente meu descrente. Eu não sei qual vai ser a reação de um vizinho meu na rua. Eu não sei qual vai ser a reação de um amigo de infância. Mas toda vez que eles olharem para mim ou ouvirem eu falar, isso tem que refletir o Deus a qual eu sirvo. Por quê? Porque na ideia de Paulo aqui, eu e você somos o seu representante. Verso de número 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Se a sua responsabilidade não aumentou, eu peço que você traga a consciência para que ela aumente agora. A Bíblia, ela não vai discutir o teu sucesso financeiro. A Bíblia não vai discutir quantos likes você recebe nos seus vídeos do YouTube. A Bíblia, ela não vai discutir quanto de curtidas você recebeu no seu Instagram. A Bíblia não vai discutir se o teu comércio está sendo pujante ou não. A Bíblia não vai discutir se você é branco ou é preto, se você é de família rica, se você é príncipe, se você é rei. A Bíblia não vai discutir isso, mas a Bíblia vai dizer de alto e bom som, seja quem você for, a partir desse momento que você encontrou a Jesus, você é embaixador dele, e a sua vida a partir de agora reflete isso. Aleluia.
A sua vida fala isso, brada isso. Você é crente, você pertence a Deus, você não é igual ao mundo. Você agora anda e caminha pelos ditos do Senhor, aleluia. Aleluia. Esse versículo 20, irmãos, é de fato a conclusão de Paulo. É a conclusão que ele chega após revelar, como eu revelei e falei para vocês, os versos 18 e 19. Ele conclui aqui dizendo que a incumbência de reconciliar o mundo com Deus é nossa, por meio da sua santa palavra. Paulo ensina de forma clara aos seus leitores que eles têm uma obrigação determinada. Cada crente ser o representante de Deus. Então, quando o crente entende o que Deus fez por meio de Cristo, que Deus fez com que Cristo pagasse a dívida por nossos pecados, e passamos a ser perdoados e reconciliados com Deus, essa mensagem precisa ser levada a mais pessoas. A boa notícia de perdão e reconciliação tem urgência em ser anunciada para mais pessoas possíveis. O final do verso, Paulo diz: como se Deus exortasse por nosso intermédio. Interessante notar que o ensino de Paulo, quando mesmo diz, né? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E a ideia aqui é como se Paulo estivesse inculcando na vida daqueles irmãos que o próprio Deus está rogando às pessoas que obedeçam à sua voz. Então, para que você possa entender isso, por mais que você não queira assumir a responsabilidade, o próprio Deus, a ideia aqui de Paulo é que o próprio Deus está rogando para que você entenda isso de uma vez por todas. E que você então assuma essa responsabilidade. A sua vida deve refletir o Senhor que você encontrou. Isso quer dizer que você tem que assumir a postura. Isso quer dizer que você não vai olhar mais para trás. Isso quer dizer que você vai viver diariamente essa nova vida. Isso quer dizer então, irmãos, que se você encontrou Jesus, você então vai viver essa nova vida em Cristo Jesus diariamente, porque você tem essa responsabilidade de ser o arauto do Senhor, de ser o embaixador, representante de Cristo aqui nesse mundo. E isso é de uma responsabilidade que nós nem fazemos ideia, mas eu peço a Deus, através de sua palavra e ação do Espírito Santo, que eu entenda isso como crente, para que eu possa viver dia após dia, onde quer que eu esteja, que eu sou esse representante de Deus, e eu não mereço. Agora, de fato, Cristo levou o nosso pecado, e quando Ele levou o nosso pecado, Ele aplacou a ira de Deus, e nos imputou a justiça de Cristo em nós, para que nós viéssemos a ser aceitos por Deus. Irmãos, Jesus nunca pecou, mas levou sobre si o meu e o seu pecado. Então assim Ele nos livrou do pecado, do castigo, e nos declarou justo aos olhos de Deus. E a ideia aqui é espetacular, porque a ideia aqui é que Cristo nos remiu, levando sobre si a maldição que cabia
a nós. Aleluia! Ele deixa essa ideia bem clara quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, irmãos, como diz um rapaz que a gente encontra na internet, que vendia água mineral em Copacabana, e hoje é escritor de livros, e também é palestrante, ele diz assim: pega a visão. Então pega a visão hoje, irmão. Amém? Pega a visão. Aleluia. Eu quero pegar a visão do Evangelho. Pega essa visão do Evangelho. Cristo nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar perante Deus para receber o castigo que nos cabia, o castigo que era nosso, por causa da nossa ofensa a Deus. Com esse sacrifício substitutivo, agora nós temos acesso às bênçãos celestiais, readquirimos o status de filho de Deus. Nosso pecado que nos separava de Deus foi totalmente removido. Escute, irmãos. Escute, irmãos. Deus agora nos aceita como se nunca tivéssemos pecado. Em Cristo, Deus nos aceita como se nunca tivéssemos pecado. É eficaz a obra. Não deixou nenhuma brecha. Você não precisa fazer atos proféticos. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa viajar ao Juazeiro. Você não precisa trazer um sabonete para ser ungido. Você não precisa passar por uma estrada de sal grosso. A obra redentiva, ela foi completa e ela foi eficaz. E se você compreende isso, e se você sabe isso de fé e de convicção, você então tem a responsabilidade de levar essa mensagem a quem está precisando. E talvez quem esteja precisando dessa mensagem seja o seu irmão, a sua mãe, o seu pai dentro de casa. Talvez seja o seu vizinho, de frente, de lado, que às vezes te incomoda com o som alto, que às vezes te incomoda com a briga de casal, que às vezes você até pede para que Deus tire de perto de você. Essa pessoa precisa ouvir o que você ouviu, e ela precisa crer no que você crê. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra, e a sua missão é levar o Evangelho aos perdidos pecadores que estão dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou no México. Aleluia. O que vamos fazer agora como igreja? O que é que nós vamos fazer? Qual é a minha responsabilidade diante de tão grande salvação? O que vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer bem baixinho para você escutar. Missões! Missões! Eu quero tomar posse dessa realidade. Tem gente que toma posse de tanta besteirada. Eu quero tomar posse dessa verdade bíblica. A minha responsabilidade como igreja é missões. Somos embaixadores de Cristo, representantes legais e legalizados para levar o Evangelho. Estabelecer o reino onde não tem. Fincar os pilares do Evangelho, onde antes tinha as bases do pecado. E Deus é o agente e a origem de toda a missão. Só que Deus não trabalha sozinho. Que massa, né? Ele não trabalha sozinho.
Ele mesmo arquitetou de forma eficaz levantar um exército para o pleno êxito de sua missão. É a igreja que envia e sustenta a missão. Por isso, toda vez que pensamos sobre uma ação missionária, que é algo que gasta, que é algo que não tem vantagem, permitam-me dizer isso, é algo que gasta, não tem vantagem fazer missão, pois desperdiça dinheiro. Essa é a nossa mente, não é? A gente não pensa assim? Irmãos, desperdiça dinheiro. A nossa atitude diante disso é não absorver essas ideias, pois missão é algo divino feito pela igreja. E como igreja, pastor, oficial, líder, membro, congregado, convertido, nossa missão, irmãos, é levar o evangelho a lugares nos quais Satanás e a idolatria têm controlado os corações de muitas pessoas, há muitos séculos. O que vem com isso? O que vem com isso? O que vem com isso? Se a gente sair então e fazer missões mesmas, o que é que vem? O que é que a gente vai ganhar com isso? Deixa eu dar notícia boa para você. Perseguição. Perseguição. Você vai ganhar isso, perseguição. Seja interna ou externa. Cristo nos chamou para testemunhar, mesmo em face do sofrimento e da morte. E a perseguição, se ela vier, devemos aceitá-la com fé, pois, pela graça de Deus, ela vai se tornar uma bênção. Porque ela vai confirmar que o nosso discurso, como Paulo ensinou, é um discurso diferente do mundo. Nós não vamos reproduzir aquilo que o mundo sempre ensinou, porque é pecaminoso, é contaminado, é diabólico. O nosso discurso é contra tudo isso que está aí, porque o nosso discurso ele é puro, ele é santo, ele é poderoso, e ele transforma a vida, como transformou a minha e a sua. Portanto, irmãos, como embaixadores de Cristo, responsáveis de reconciliar as pessoas com Deus, não deixe que essa palavra e essa responsabilidade diminuta no seu coração, mas que ela seja multiplicada, para que de fato sejamos essa igreja que leve a palavra de Deus. Amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para aqueles que estão conosco no YouTube. E até amanhã.